Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querido professor de escola bíblica, e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, as lições da editora Kalel, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2021, estamos falando sobre todos por um pleno avivamento. E hoje nós vamos para a aula de número 5. O título da aula do número 5 é a importância das escrituras sagradas para o avivamento. E o texto-chave é: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24 e 35. Querido professor, é claro que nós não podíamos falar a respeito de avivamento sem falar da palavra de Deus. Por isso, já de início, nós aqui em cima evidenciamos o objetivo dessa aula, que é mostrar que a palavra de Deus é o instrumento que fortalece a fé, ensina o caminho correto e a maneira de viver que agrada a Deus. Consequentemente, o avivamento genuíno, ele passa pela palavra de Deus, pelo amor à palavra de Deus e, claro, a obediência à palavra de Deus. E é este o objetivo da nossa lição de número 5. A introdução, ela vai falar a respeito justamente de uma polêmica que nós tivemos em 2020 no Brasil, onde um famoso pastor falou que a Bíblia precisa ser atualizada para se adequar a alguns padrões pecaminosos de vida, algumas condutas erradas. E é importante lembrar uma antiga frase do pregador Leonard Ravenhill, que ele já dizia: só deseja mudar a Bíblia quem ainda não foi mudada por ela, ou só deseja transformar a Bíblia quem ainda não foi transformada por ela. E essa é a grande verdade. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada para se adequar à nossa realidade. Nós precisamos nos atualizar de acordo com os projetos de Deus e com a palavra de Deus. E você, professor de escola bíblica, precisa então estar com o coração inflamado para passar essa verdade e essa ideia ao coração dos alunos. A nossa leitura bíblica está lá em 2 Crônicas 34, a partir do verso 14 até o 21, mas toda a história, que nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, você vai ali ser contextualizado a respeito da vida do rei Josias. Ele se torna um referencial justamente dessa verdade, porque eles descobrem o livro da lei no tempo do reinado de Josias e ele, baseado na palavra, faz acontecer uma grande mudança em toda a nação de Israel e o povo passa por uma transformação e um avivamento. O ponto 1 da nossa lição vai dizer assim: avivamento através da palavra no reinado de Josias, porque daí nós vamos então contextualizar os nossos alunos a respeito do que estava acontecendo. Enfim, o 1.1 vai falar um pouco dos ancestrais e você acho que tem uma grande oportunidade, mais uma vez, professor, de explanar para a sua turma a respeito de como aconteceu as transformações monárquicas ali no reino de Israel e depois quando foi dividido, de Judá, os reis que passaram em cada um dos lugares, depois como o pessoal do Reino do Norte é levado para o cativeiro e permanece apenas o Reino do Sul, e então nós temos ali uma linhagem de reis. E claro, nós precisamos enfatizar principalmente os reis ancestrais mais imediatos do rei Josias, né? E podemos ali citar o seu avô, o rei Manassés, que foi um rei péssimo, um dos piores que o povo de Deus teve. Nós sabemos que Manassés não apenas incentivava a idolatria, incentivava a promiscuidade, como ele mesmo era exemplo de coisas erradas para o povo seguir e praticar. Como ele sacrificou filhos seus em altar à adoração, ele trouxe uma imagem da deusa Aserá para dentro do templo do Senhor. Ao redor do templo, naqueles quartos ao redor, ali aconteciam prostituições em homenagem aos outros ídolos. Então, nós vamos ver que Manassés ele foi um péssimo rei e, claro, veio uma punição de Deus sobre ele, e por mais que no finzinho da vida nós vamos ver ele se arrependendo, ele se humilhando diante do Senhor e Deus o alcançar com a sua misericórdia, nós sabemos que Manassés não consegue influenciar o seu povo, os seus liderados, a ponto de uma mudança de comportamento, uma mudança social. Depois
vem o filho dele, o rei Amon, que segue o mesmo caminho, é um péssimo rei, praticando coisas erradas, até que então o próprio povo mata a Amon, e o seu filho, que é pequeno, Josias, ele é entronizado como rei, ainda muito jovem, ter idade, provavelmente com uma tutela de, alguns acreditam que foi sacerdotes ou escribas, né? Mas ele tinha apenas 8 anos, Josias. Então, é importante você enfatizar essas mudanças que aconteceram nessas gerações e como Josias, uma criança, foi ali instruído provavelmente por sacerdotes. Por quê? Porque nós vamos ver que ele cresce com uma visão bem diferente do seu pai e do seu avô. E o 1.2 vai falar justamente dessa decisão de ser diferente. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e é importante depois, professor, você ler todo esse texto de Crônicas e também a passagem paralela lá em Reis, nós vamos perceber que com 16 anos, e eu enfatizei aqui na lição, Josias começa a buscar intensamente ao Senhor, um adolescente buscando ao Senhor, já sendo rei, e com 20 anos, o texto vai dizer que ele começa a ter atitudes para purificar Judá, para realmente causar uma transformação geral naquela sociedade. Então, o ponto 1 é mais ou menos para a gente ter esse pano de fundo, esse contexto a respeito de como estava a situação do povo de Deus, a situação de Judá e como Josias se posiciona como instrumento dessa mudança. Claro, principalmente quando a palavra de Deus ela é descoberta e quando aconteceu essa reação, e daí nós vamos entrar no ponto 2. A parte aplicando o texto ali do ponto 1 vai dizer assim: quando a palavra de Deus sai das sombras e passa a ser valorizada, transformações significativas acontecem. E isso não é apenas numa nação, como foi o caso aqui, mas isso também é na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, em todos os contextos. Quando a palavra de Deus ela tem espaço, ela tem voz, pode ter certeza, ali haverá mudanças significativas. O ponto 2, então, vai falar dessa reação que Josias tem à palavra. O 2.1, então, vai falar de indignação contra o pecado. E nós sabemos que Josias, nesse desejo de fazer as coisas certas, ele começa a valorizar as coisas de Deus. E claro, sabemos que naquele tempo, no Antigo Testamento, o véu ainda não havia sido rasgado, então o templo tinha a sua importância, e nós vamos ver que Josias ele deseja reformar o templo, deixar o templo bonito e convocar o povo para adorar o Senhor. Mas nessa reforma, o que acontece? Eles descobrem os escritos sagrados, eles descobrem os mandamentos do Senhor, aquilo que havia sido entregue a Moisés, passado a Moisés, e ele fica indignado quando começam a ler para o rei o que havia acontecido. A indignação dele é tanta que o texto diz que ele rasga as suas vestes, ou seja, um sinal evidente de que ele estava extremamente indignado, aborrecido com aquela situação. Era um sinal e um símbolo lá do Oriente, quando alguém rasgava suas vestes, né? Essa indignação, e ele fica chocado, porque ele diz: a ira de Deus deve ser enorme para conosco, porque a nossa vida, comparado com a palavra, está bem distante. E aqui eu penso que você, professor, já precisa começar a aplicar para que as pessoas também consigam trazer para suas realidades de vida esse fator de indignação. Nós precisamos nos indignar. Eu tenho falado aqui na cidade de Blumenau, tenho falado em algumas ministrações que nós precisamos nos indignar com algumas realidades que têm acontecido. Não é aquela indignação que leva a pessoa à rebeldia, que leva a pessoa apenas a ser um crítico e murmurador. Não, é a indignação onde nós olhamos para a nossa realidade, nós nos quebrantamos diante de Deus e nós nos posicionamos para uma grande diferença. Nós precisamos nos indignar. Aqui, professor, você pode convidar as pessoas para ter a palavra de Deus como referência, e você tem aí um leque onde você pode aplicar em todas as áreas da vida. Por exemplo, o que a Bíblia nos fala a respeito de casamento? Então você incentiva as pessoas a olhar o que a Bíblia fala sobre casamento, essa invenção de Deus, como Deus planejou, consequentemente olhar para a realidade. E se há uma discrepância muito grande,
precisa ter uma indignação. Nós não podemos nos acostumar com um casamento meia boca se a palavra de Deus afirma que é algo bom. Não é bom andarem só, é melhor serem dois. A palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então nós vamos ver Deus dando várias verdades a respeito do casamento. E por que os casamentos hoje, a maioria, não está funcionando conforme os projetos de Deus? É preciso ter uma indignação. A mesma coisa na criação de filhos, a mesma coisa na vida espiritual. Ou seja, incentive as pessoas que ali estão te ouvindo, os seus alunos, a olharem para a sua vida e se indignar. Se indignar com uma vida fria, uma vida medíocre, uma vida que não seja avivada, uma vida que não tenha o fervor do Espírito Santo, uma vida dominada pelo medo, pelo rancor, pela amargura, pelo estresse, pela depressão, enfim. O leque é enorme para você fazer essa comparação. Mas não esqueça de enfatizar. A Bíblia, ela precisa ser a base e o padrão, onde nós comparamos a nossa realidade. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos uma geração que perdeu esse parâmetro de referência. Ou seja, as pessoas muitas vezes medem o sucesso da sua vida baseado num referencial humano que ela tem. O sucesso daquela pessoa é financeiro, eu quero ser igual a ela, mas muitas vezes não conhece o contexto ao redor e não percebe que aquela vida está construída numa areia, é casa na areia e não sobre a rocha. Então nós precisamos enfatizar isso. A palavra de Deus é a verdade e esse é o parâmetro para nós compararmos a nossa vida. Não é em discursos de youtubers, não é em letras de canções ou em achismo de pensadores, mas é na palavra de Deus. Josias, quando olhou para a palavra e a realidade do povo, ele então se indignou. E é claro, eu penso que aqui, professor, você precisa também enfatizar a respeito da valorização à palavra. Josias, ele se mostra alguém que queria agradar a Deus e valorizou a palavra, a ponto de convocar o povo e pedir para que todos ouvissem os ensinos e que aquelas verdades fossem espalhadas. Por que eu falo isso? Porque a nossa geração é uma geração que, infelizmente, tem perdido a valorização da palavra, muitas vezes se acostumado com o sagrado. No tempo de Josias, a Bíblia era algo raro. As verdades da palavra, como nós vimos, estavam escondidas. E eles, quando descobriram, tiveram uma reação de justamente ver, nós precisamos conhecer mais e mudar a nossa vida de acordo com esse livro. Mas nos nossos dias, a gente tem Bíblia no celular. Você pode baixar 10 versões da Bíblia em português num celular. Mas, consequentemente, as pessoas não têm lido, não têm buscado, não têm aperfeiçoado o seu conhecimento nas Sagradas Escrituras e, consequentemente, vivem vidas sem nem saber o que é certo e o que é errado. Se não tem um referencial, consequentemente vai estar errando e muitas vezes perdido sem saber diferenciar à luz das trevas o certo do errado. Então é preciso convocar o povo para valorizar a palavra. E claro, naquele tempo a Bíblia era raro. Se a gente olhar para a antiguidade, a maioria das pessoas eram analfabetas. Um livro, por exemplo, até bem depois de Josias, no tempo de Jesus, ou até na Idade Média, era coisa rara, era caríssimo. Hoje não, hoje é fácil, hoje você tem uma Bíblia por R$5, R$10, ou de graça, né, num celular. Mas por que as pessoas têm negligenciado? E daí você pode entrar em outras táticas infernais que tentam esconder a Bíblia do nosso coração, da nossa vista, do nosso desejo. Que uma das táticas que você pode falar e explorar bem é da distração. Infelizmente, o inferno tem tido muito sucesso em distrair as pessoas das coisas essenciais, como a palavra, e colocar o foco delas em coisas fúteis. As pessoas hoje dizem que não tem tempo para nada, mas gastam horas no WhatsApp, nas redes sociais, horas em conversa na internet, horas no videogame, horas assistindo séries de Netflix e não tem tempo para a palavra. Então a tática infernal hoje, por mais que a Bíblia não pode ser escondida, ela está em todos os lugares, num celular, as pessoas não têm tempo para ler porque estão distraídas. Explore essa verdade, professor. O 2.2 vai falar então também de algumas outras atitudes que Josias teve, porque ele se indigna com aquilo, não está certo nós vermos dessa maneira, precisamos ter uma atitude, ou seja, Josias ele não fica apenas nas boas intenções, ele arregaça as mangas e ele usa a posição de rei, o ofício de rei,
para gerar uma transformação social. O último parágrafo desse 2.2 é assim, eu gostaria de ler. A palavra precisa gerar em nós atitudes que agradam e glorificam a Deus. É impossível servir a dois senhores. Para servir a Deus, é preciso abrir mão do pecado. E na página 45 você vai ter esse quadro que mostra algumas das atitudes de Josias. Claro que isso só está na lição de mestre, né? Essa parte destacado em amarelo, e aqui nós vamos ver passo a passo do que Josias fez para causar essa transformação social. Então nós vamos ver aqui, ele convocou o povo para uma reforma, leu os mandamentos para o povo, fez uma aliança com o Senhor, queimou e tirou todos os ídolos do território de Judá, expulsou de Judá os sacerdotes pagãos, destruiu todos os altares pagãos até Samaria, celebrou a Páscoa de uma maneira correta depois de muitos anos, ou seja, ele foi passo a passo dando atitudes que mostravam de fato o desejo do seu coração. Ou seja, aqui você pode, professor, fazer essas aplicações. A partir do momento que nós nos indignamos com algo que não está certo na nossa vida, na nossa casa, na nossa vivência espiritual, nós precisamos ter atitudes, posicionamentos de transformação e posicionamentos de mudança. O 2.3 vai falar também de que Josias ele decide agir, mas ele persevera nos seus projetos, né? Ele persevera no seu propósito. Ou seja, Josias morreu ainda muito novo, ele ficou apenas 18 anos no trono, mas o tempo que ele teve, ele fez a diferença. E aqui você pode usar justamente e aplicar a ideia de que quando a gente se indigna, geralmente se começa bem. A pessoa teve, né, aquele estalo, né, aquele clique, aquela sacada. Então ele no início começa a se posicionar para mudar, mas não consegue perseverar. Então aqui você traz essa realidade, né, porque não adianta apenas começar bem, mas é preciso perseverar bem e terminar bem, assim como Josias. Ele terminou bem porque o tempo todo ele levantou essa verdade da palavra de Deus, a importância da obediência à palavra de Deus e pôde fazer uma transformação social. O aplicando o texto dessa parte 2 vai dizer assim: os textos sagrados precisam voltar a nos chocar e nos impulsionar para uma nova vida. Nossas condutas erradas precisam ser confrontadas com as verdades divinas a fim de que gerem o arrependimento e a contrição, assim como Josias. Então, professor, nós precisamos entender justamente isso, a importância de colocar em prática o resultado daquele conhecimento que nós adquirimos. Isso se chama sabedoria. Não é apenas um conhecimento alojado, mas é uma informação que entra, desce para o coração e gera uma mudança de vida. E é isso que nós que estamos ensinando, nós que amamos a palavra de Deus e queremos ver a igreja edificada e transformada, é isso que nós precisamos passar para o povo. Não apenas conhecimento e informação, mas um desejo de ver realmente a vida sendo melhorada através das verdades da palavra de Deus. E depois, o ponto 3 vai falar requisitos para um despertamento pessoal. E aqui a gente poderia listar uma infinidade, você, professor, pode explorar muito mais isso. Nós pontuamos pelo menos duas coisas aqui. O primeiro é superar desculpas. Muitas vezes as pessoas não mudam de vida, mesmo sabendo o que é certo ou o que deveriam fazer, não mudam de atitudes, justamente porque sempre estão arrumando uma desculpa. Ou a culpa, bom, a expressão desculpa ela já é clara, né? A culpa não é minha. Ele pega a culpa e transfere para um outro, para uma circunstância, para uma situação e assim por diante. Josias, ele poderia ter usado algumas desculpas para não fazer nada. Ele poderia usar a sua tenridade, sou muito novo ainda para querer fazer alguma coisa, mas não, ele se posiciona. Ele poderia ter colocado a culpa nos seus ancestrais, porque eu aprendi assim com meu pai, eu aprendi assim com o meu avô, mas ele não faz isso. E poderia até colocar a culpa no povo, não, mas o povo gosta da idolatria, o povo gosta dessa vida errada. Não, ele se posiciona, ele abre mão de qualquer desculpa que poderia usar. Ele reconhece a culpa, se coloca no lugar também daquele povo, se quebrantam diante de Deus e as mudanças acontecem. Então aqui, professor, nessa questão de desculpas,
O universo também é enorme para você explorar, né? Maridos que não são melhores sempre tem uma desculpa, esposas que não melhoram sempre tem uma desculpa, pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na igreja sem frutificar, sempre tem uma desculpa, é do passado, é que não tem tempo, é que a família é assim, assada. Desculpas, na verdade, não nos levam a lugar nenhum, não nos levam à transformação e não nos levam ao avivamento. Então, as pessoas precisam sair dessa nossa aula, depois de olhar para essa lição, desafiadas a erradicar com as desculpas e tomar um posicionamento de mudança. E depois, o segundo ponto, além das desculpas, né, que nós colocamos como requisitos para esse despertamento pessoal, é justamente o zelo pelo sagrado. É não se acostumar com o sagrado, é não se acostumar com a palavra de Deus, é não se acostumar em vir na igreja como um religioso, é não se acostumar em orar por orar, mas é ter zelo, é permitir que o Espírito Santo inflame o coração e deseje dar os passos de acordo com os projetos e os propósitos de Deus. O 3.1, 3.2 vão falar disso e a aplicação do texto é: qual reação a palavra de Deus tem gerado em sua vida? Não viva na mediocridade espiritual, mas permita que a palavra de Deus gere a transformação de dentro para fora. Aqui nessa aplicação de texto, destaca essa palavra mediocridade para os seus alunos. Ou seja, nós abominamos a palavra mediocridade. Mas a palavra mediocridade significa estar na média. E as pessoas, infelizmente, fazem isso ou vivem dessa maneira. Olham para a vida espiritual do fulano, ele está indo uma vez por semana na igreja, eu também, então estou na média. O fulano está assim com a vida dele, eu também estou na média. Mas Deus não nos deseja ver na média. Nós precisamos entrar no rio de Deus, mergulhar nos rios de Deus, ter experiência com Deus, até porque aquilo que nós conhecemos de Deus ainda não é nada comparado ao que Ele tem para se revelar a cada um de nós. E a palavra de Deus é que vai nos tirar desse conformismo. A conclusão, quero ler com vocês, diz assim: o caminho para o avivamento passa pela revitalização da palavra de Deus no coração da igreja. Quando as verdades eternas ocupam a centralidade da nossa vida, passamos a conhecer melhor a Deus, seu agir, seus preceitos. Quando os ensinos do Senhor se tornam o padrão de nossa conduta, a santificação não se torna uma utopia. E claro, não tem como encerrar essa lição sem você, professor, perceber que os seus alunos têm desejo pela palavra, amam a palavra, querem conhecer mais a palavra e obedecer a palavra de Deus. Nós, igreja de 2021, do século 21, nós precisamos nos dedicar mais à palavra de Deus, conhecer as verdades eternas, amar a palavra de Deus. Na nossa igreja, a escola bíblica, seja no domingo, seja dominical, seja durante a semana, precisa ser mais valorizada. Os cultos de ensino, o tempo, a mensagem precisa ser mais valorizada. Ou seja, não podemos negligenciar a palavra, porque não existe um genuíno avivamento que não seja embasado nas verdades eternas. E por fim, a reflexão da semana é impossível levar Deus a sério sem levar a sua palavra a sério. Ame a Bíblia Sagrada e faça dela o seu manual de vida. É uma frase forte. É impossível levar Deus a sério sem levar a Bíblia a sério. Professor, que os seus alunos tenham essa convicção e que eles possam levar Deus a sério, amando cada dia mais as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe e até a próxima aula.